Oi, gente, vamos falar sobre o céu dessa segunda semana do mês de julho. Logo no dia 12 de julho vai estar acontecendo uma conjunção entre o Sol e Mercúrio em Câncer. O que que isso quer dizer? Não sai do vídeo porque eu falei astrologuês, calma que eu vou explicar tudo. Quer dizer que quando o Mercúrio, que é o planeta da nossa mente, da nossa comunicação, ele dizer esse oi para o Sol, é como se Mercúrio começasse a absorver toda essa luz de consciência desse Sol. Então, às vezes uma ideia, uma percepção, uma narrativa, ela começasse a ficar mais clara, mais visível para você. Só que o Sol vestindo o lookinho canceriano, a gente não vai estar falando de uma mente que é necessariamente objetiva, muito analítica. A gente vai estar falando justamente de uma mente que pensa através das memórias, através dos vínculos, através dos afetos, mas principalmente para além disso tudo, eu acho que é uma mente que ela pensa e age muito através das experiências emocionais. Então esse trânsito ele pode trazer clareza sobre o que que a gente estava sentindo, mas ainda não estava conseguindo nomear, sabe. Tem até esse podcast que eu amo da Natália Souza, que é para dar nome às coisas. Então, às vezes a gente vem realmente sentindo um turbilhão de coisas, mas a gente não consegue dar um nome. E aí quando a gente consegue dar um nome, é como se gerasse um alívio, a gente conseguisse resolver, a gente conseguisse organizar. Então isso é bom, assim, porque vai poder é um trânsito que vai poder gerar uma compreensão dos padrões familiares, por exemplo, como a gente tá falando de câncer, né, a gente às vezes você vai num almoço de família, conversa com alguém da sua família e fica muito claro um padrão ali que você fica: agora eu tô entendendo mais ou menos isso aqui, agora eu entendi, agora eu nomeei". Pode trazer melhorar, né, as nossas percepções sobre o nosso passado, né, que às vezes o nosso passado, ele modifica a forma como a gente age agora, mas também, modifica muito a forma como a gente conta a nossa própria história. Depois a gente vai ter uma quadratura de Vênus em Virgem e Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos eu falei no outro vídeo, é um trânsito muito importante, depois eu preciso fazer um vídeo só para ele, porque ele vai ficar maior tempão, então é um trânsito importante. Mas vamos falar primeiro sobre esses 2 planetas para a gente poder entender o que que significa essa quadratura. Então Vênus é o planetinha que fala dos nossos relacionamentos, né, da forma como a gente se relaciona, mas principalmente, do que a gente dá valor, do que é importante pra gente, né, do que a gente gasta o nosso tempo. E quando geralmente virgem, né, Vênus vestido de virgem, vai ser uma Vênus que vai perguntar de tipo assim: "Beleza, mas isso funciona? Isso é útil? Isso merece a minha manutenção, né, isso merece que eu aprimore?". Então, vestido de virgem é uma Vênus que vai ficar realmente mais criteriosa. E Urano é o princípio da inovação, né, da libertação, da ruptura. Ele age como se fosse uma descarga elétrica, assim, na nossa consciência, porque ele vem justamente para quebrar tudo que está engessado, tudo que se tornou automático. E Urano, vestido de Gêmeos, essa libertação ela vai acontecer através da nossa forma de pensar, através da nossa comunicação. Então a gente vai começar a ter novos insights, novas perspectivas, a gente vai começar a ter uma nova forma de interpretar a nossa realidade, então isso é muito bom, graças a Deus, porque às vezes a gente interpreta tudo errado, garota, às vezes a gente está num padrão que a gente está indo pelo vale da sombra e da morte. E aí a quadratura ela fala sempre de uma tensão criativa. Então a quadratura ela nunca vai significar um bloqueio, ela sempre fala que há uma tensão entre os 2 planetas, que é para gerar uma adaptação, ou um novo caminho, ou uma nova versão. E aí esse aspecto, ele vai revelar pra gente que às vezes a gente está preso a uma situação não pela situação em si, né, mas na verdade pela interpretação que a gente faz da situação. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que, ela continua presa no trabalho dela, porque que é um trabalho que ela não gosta, mas porque ela acredita, ela tem uma crença de que estabilidade é muito mais importante do que o senso de realização, entende? Então essa Vênus em Virgem, ela meio que sem querer constrói a vida inteira em torno desses critérios e dessas certezas. Então Urano em Gêmeos vai perguntar, né: "Mas quem que te ensinou que isso é verdade?", sabe. Estabilidade é bom sim, mas quem te ensinou que a gente precisa viver uma vida só sendo estável? Você sabia que você pode se sentir também realizado no seu trabalho? Urano em Gêmeos, ele vai ser meio que esse professor, mas um professor bem elétrico nos ensinamentos que ele vai dar. Barriguinha tá coçando. E Urano vai ser esse cara que vai falar: "Menina, mas por que que você tá interpretando as coisas desse jeitinho? Deixa disso, garota, vamos mudar de pensamento". Só que o legal
desse aspecto de Urano, por ele estar vestido de Gêmeos, é que essa transformação ela vai acontecer muito pela nossa curiosidade, né. Então uma nova informação que vai chegar, às vezes, quando você está estudando, quando você está conversando com alguém, quando você está assistindo uma palestra, sei lá, assistindo um vídeo no YouTube, até um filme, quando você está lendo um livro, sabe. Então você pode tendenciar a ter esses insights gostosos de: "Ai, eu amo quando isso acontece, eu amo quando eu encontro alguém, ou quando eu leio um livro, ou quando eu vejo um filme, e aí tem alguma coisa catártica que eu vejo que mudou alguma coisa em mim, eu levo pra terapia e eu fico falando enchendo o saco dos meus amigos meses sobre isso. E é basicamente isso que Urano em Gêmeos vai fazer com a gente. Uma das coisas, na verdade, né, que Urano em Gêmeos pode proporcionar são esse tipo de insights. E aí depois no dia 14 de julho, a gente vai ter uma lua nova em Câncer. E toda lua nova, ela nasce, né, ela marca o início de um ciclo, mas que esse início de ciclo não significa, uma ação externa, sabe. Não significa que você precisa ter uma ação externa. Essa lua em Câncer, ela fala sobre esses começos que costumam acontecer primeiro no nosso mundinho interno. Então sabe quando você, se sente de forma diferente, você escuta uma música, faz uma caminhada, né, às vezes a vida ela tá com um cheiro, ela tá com um negócio diferente, mas ao mesmo tempo nada externamente mudou. Então essa lua nova em Câncer, ela vai convidar a gente, a plantar as nossas intenções relacionadas a o nosso sentimento de pertencimento, né, os nossos vínculos, a esse sentimento de proteção emocional, às vezes, que a gente quer. Então, é uma transformação, né, um início que começa de uma forma muito interna, então você vai realmente se sentir, de uma forma diferente e às vezes a sua vida, as coisas que você planejou, ainda não vão estar concretas, diferentes, mas essa lua nova em Câncer, ela vai pedir, né, esse plantio dessa intenção. Então como a gente já está oficialmente no meio do ano, né, bom da gente perguntar, né, eu acho que essa lua ela faz esse convite, né, de que solo emocional eu estou cultivando para os meus próximos meses, né, de acordo com as minhas escolhas e com as minhas ações, esse jardim aqui, esse campo que eu estou plantando, o que que nos próximos meses eu devo colher, né, o que que eu estou tendo de comportamento? Porque é importante, a gente falar isso também. Câncer geralmente ele é muito associado a acolhimento, a sentimento e piriri pororó, mas quando a gente pensa no símbolo do caranguejo, a gente também fala de fronteiras, né. Então um lar, ele não é só um lar, porque é um lugar que nos acolhe, ele é um lar, porque ele também sabe exatamente o que entra e o que não pode entrar. Então por isso que eu acho que essa lua ela vai convidar a gente refletir, né, agora que a gente está realmente no meio do ano, que a gente está plantando, né, o que que a gente será que não só o que que a gente está plantando, mas o que que a gente está vetando da nossa vida, para que não fique atrapalhando o nosso plantio aqui, ó, nossa terra. A gente está arando, a gente está cuidando e o que que será que a gente está botando para dentro? Será que a gente está botando para dentro veneno? Tá convidando uma pessoa para entrar no nosso jardim que ela pisa, que ela cospe? Tem que estar vendo isso aí, garota. Então nessa segunda semana de julho vai ser isso, né, nessa primeira semana é como se você entendesse alguma coisa, depois você questiona e aí você escolhe o que que é que você vai plantar e se nutrir aí para o seu resto de ano. Então é uma semana que não é tanto sobre acontecimentos externos, mas é uma reorganização, assim, da vida. É aquelas mudanças que às vezes, vendo de fora, não parece que eram grandes coisas, mas são o suficiente para que altere o nosso futuro, né. Porque a percepção ela é tudo, né, cara, a narrativa ela é tudo. Às vezes, se a gente muda um detalhezinho, a gente começa a escolher mini coisas de forma diferente, então se a gente escolhe mini coisas de forma diferente, o nosso futuro ele com certeza vai estar sendo diferente. Então, a pergunta dessa semana é: o que mudaria nas minhas escolhas se eu olhasse para elas com um novo olhar? E o mantra da semana é: nem toda história precisa continuar sendo o meu destino. Com clareza, coragem, delicadeza, eu escolho nutrir aquilo que realmente faz sentido para quem eu sou agora. E, gente, sem esquecer de que todo o céu da semana agora tá vindo como meditação. Eu até gravei a meditação da semana passada, só que eu fiquei com muita preguiça de editar, porque eu teria que editar
A minha semana passada foi muito corrida, eu teria que editar num único horáriozinho que eu tinha livre pra dormir, e aí eu escolhi dormir. Então, nessa semana, o céu dessa semana vai ter sim a nossa meditação. Então se você está gostando dessas meditações que eu estou fazendo, não esqueça que eu tenho um grupo de meditação que não tem nada a ver com o céu da semana. Como eu sou psicóloga, é um grupo mais baseado na nossa regulação emocional mesmo, né. A gente tem um encontrinho ali pelo Teams, ao vivo, né. Essa prática, quando você tem alguém meditando junto com você e te guiando, você consegue se regular mais, você consegue se acostumar com a meditação, e quando você se acostuma com a meditação ela começa a realmente fazer efeito. Então eu te convido também a participar desse meu grupo de meditação, o valor é simbólico, apenas de R$ 60. A gente se encontra uma vez na semaninha, pra gente meditar juntinho. E é isso, viu? Até semana que vem. Tchau.